Vamos para outro hormônio aqui, importantíssimo do metabolismo, que são os hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal. A suprarrenal, essa glândulazinha aí, tem a glândula aí que está em amarelo, right adrenal gland, a glândula da adrenal do lado direito, ou left do lado esquerdo, que estão sobre os rins. Se eu pegar essa glândula e mostrar o que está sendo exemplificado no slide do lado esquerdo, a gente vê duas regiões. Uma região mais externa, que é o córtex, e uma região mais central, que é a medula. A medula nós já estudamos lá no sistema nervoso autônomo. A medula recebe a inervação do autônomo e produz quem? A adrenalina. Sistema nervoso autônomo simpático. Olha lá em cima no slide, medula. Tá? A medula produz adrenalina e noradrenalina por estimulação de quem? Do sistema nervoso simpático. Qual é a função dele? Preparar para o estresse. Olha ali, aumento da frequência cardíaca, desvia o sangue para o cérebro, para o músculo, dilatação da pupila, dilatação dos brônquios, vasoconstrição periférica, é função dele. E o córtex, para que serve? O córtex, ele produz dois grupos de hormônios importantes. Primeiro deles, o cortisol, os glicocorticoides. Tá? Para que servem esses hormônios? Eles são hormônios envolvidos também com estresse. Eles preparam para o estresse. Eles podem funcionar como anti-inflamatórios. O hormônio do despertar, tá? Cortisol, cortisona, hidrocortisona, tá? Produzido pelo córtex. Além dele, nós temos outro grupo, os mineralocorticoides. Qual é o mais conhecido? A aldosterona. Nós falamos lá da nossa aula de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Controle de pressão arterial. São mineralocorticoides. Para que ele serve? Ele promove a reabsorção do sódio. Tá? E aí controla a pressão arterial. Quando nós reabsorvemos o sódio, consequentemente nós secretamos o potássio. Daí eles ser chamados de mineralocorticoides. O mais conhecido, a aldosterona. Ok? Então nós temos aí esses hormônios, vou voltar aqui novamente, tá certo? É essencial para a vida. Os dois grupos, mineralocorticoides e os glicocorticoides que nós vimos anteriormente, tá? Vamos lá para os mineralocorticoides. A aldosterona, função dele, reabsorver sódio. Quando reabsorve sódio, consequentemente, a água vem junto. Uma situação comum de liberação dele, quando a gente tem perda de água, a transpiração. Perdeu água, aumentou a concentração, a osmolaridade, o córtex da suprarrenal libera a aldosterona retém o sódio e a água vem junto, ok? Uma outra glândula importante que a gente precisa falar é o pâncreas, tá? Então, até agora nós falamos de hormônios da adenohipófise e da neurohipófise. O pâncreas não. Ele não tem controle da hipófise. O pâncreas ele produz dois hormônios importantes. Que hormônios? Insulina e glucagon, mostrado aí no nosso slide. Tá? São hormônios antagônicos. Para que eles servem? Após as refeições, o nível de glicose ele tende a aumentar na corrente sanguínea. Dieta rica em carboidratos ou derivados de carboidratos. E aí esse aumento de glicose faz com que o pâncreas libere a insulina. A insulina pega essa glicose e armazena lá no fígado ou no músculo, na forma de quê, pessoal? De glicogênio. Tá? É uma reserva. Então, aumentou a glicose, o pâncreas libera a insulina. Glicose caiu, aí o pâncreas ele começa a atuar. Já não é mais a insulina, quem é? O glucagon. O que é que ele vai fazer? O contrário. Ele vai pegar o glicogênio que estava no fígado e ele vai jogar para a corrente sanguínea. E aí nós regulamos a glicemia dessa maneira. Tá? Pâncreas, insulina e glucagon. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar dos hormônios do eixo hipotálamo hipofisário gonadal. Que hormônios são esses? FSH e LH. Como é que eles são produzidos?
eles são produzidos pela liberação do gene RH. Iniciou a puberdade, o hipotálamo libera o gene RH. O gene RH age sobre a adenohipófise, produz FSH-LH, que vai agir tanto no homem como na mulher. Vamos lá. O que é que o FSH ele vai produzir no homem? Crescimento testicular. Tá? É isso que ele vai fazer no homem, crescimento testicular. O que é que ele vai fazer na mulher? No lado direito, ele vai induzir o crescimento ovariano. Ele é o hormônio folículo estimulante. Então, ele estimula os folículos germinativos, tanto no homem, que é o testículo, como na mulher, o crescimento de um folículo ovariano. Vamos aqui para o lado esquerdo, o LH. O que é que ele vai fazer? O LH no homem, ele vai induzir a secreção da testosterona. Para que serve a testosterona? Ela vai induzir os caracteres sexuais secundários, vai induzir a libido, nascimento de pelos secundários, púbicos, axilares no homem. O que é que LH vai fazer na mulher? Ele vai induzir a ovulação, ok? Aquele folículo que estava se desenvolvendo por ação do FSH, ele vai ser liberado, ele vai ser jogado na trompa. Quem é que vai induzir isso? O LH na mulher. Ele vai induzir ovulação, ok? Então, a ação desses hormônios do eixo hipotálamo hipofisário. Para nós fecharmos nosso tema de hormônio, eu tenho aqui um slide que ele mostra o ciclo menstrual na mulher. Como é que ele vai acontecer? No lado direito, nós temos essa variação acontecendo pelos níveis de FSH-LH, no primeiro slide, do lado direito, em cima, primeiro gráfico. Nós temos, descendo no lado direito, o crescimento folicular. Nós temos mais embaixo a variação de estrógeno e progesterona. E lá no final do lado direito nós temos o crescimento do endométrio uterino. Acontece essa variação. Então, se nós observarmos ali no primeiro gráfico do lado direito, a gente observa que o ciclo menstrual ele tem uma duração em média de 28 dias. Acontecendo a ovulação por volta do 14º dia. Nos primeiros 14 dias, a gente inicia com um pico de FSH, o hormônio folículo estimulante. E se você observar no gráfico, no primeiro gráfico do lado direito, por volta do 14º dia, nós temos um pico gigantesco do LH. Se você observar mais embaixo, o que é que coincide com isso daí? Ovulação. Mostra claramente que o LH induziu a ovulação. Ele fez isso. Observem no terceiro do lado direito a variação entre progesterona e estrógeno. Nos primeiros 14 dias, nós temos predominância de estrógeno. Por que o estrógeno? O estrógeno ele vai induzir a libido na mulher, a atração, ele vai preparar para a reprodução. Mais embaixo, olha o que está acontecendo com o endométrio uterino. Ele está aumentando o seu volume. Então, isso nos primeiros 14 dias. Novamente. Então, pessoal, vamos agora para os outros 14 dias finais. Comparando os 4 gráficozinhos do lado direito. Então, se nós observarmos nos outros 14 dias, esse LH e esse FSH eles tendem a cair, diminuir sua concentração. Após os 14 dias no segundo gráfico, aconteceu a ovulação. Após a ovulação, há a formação do estrutura chamada de corpo lúteo. Para que serve esse corpo lúteo? Para produzir o hormônio chamado de progesterona. Observem no terceiro gráfico do lado direito, em azul, que a progesterona ela começa a aumentar. E olha o que foi que aconteceu com o nível de estrógeno, ele tende a cair. Por quê? Porque o corpo lúteo ele produz progesterona. Para que serve a progesterona? Ela diz assim, hipotálamo não libera mais GnRH, porque nós temos um óvulo, nós temos um ovócito 2, ele precisa apenas ser fecundado. Olha o que acontece lá embaixo,
no lado direito, no gráfico inferior, o endométrio uterino, ele está aumentado. Ou seja, o corpo da mulher está preparado para receber um novo embrião, tá? Se nada disso aqui acontecer, se não houver a fecundação, isso daqui recomeça. A descamação lá daquele endométrio, menstruação e o ciclo recomeça novamente. Tranquilo? Pessoal, então, hoje a gente falou de ação hormonal. Esse era o objetivo da nossa aula, tá? Complementando aquela primeira que nós falamos de eixo hipotálamo e hipofisário. Valeu, moçada. Até uma outra aula.